Estão diminuindo os bancos da igreja aqui, né? Hã? O povo senta lá atrás, então vamos tirar o banco da frente, né? Hã? Mesmo assim, ó, 3 vazios aqui, ó. O povo não gosta de sentar aqui, né? Muito bem, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos orar então, pedindo que Deus esteja com a gente. Senhor nosso Pai, te louvamos e agradecemos por esse momento na Tua casa, que nós podemos estudar um pouco da Tua palavra, podemos compreender um pouco da Tua vontade para cada um de nós. Agradecemos também pela semana, aquela semana que o Senhor nos deu, a chuva boa, que veio molhar essa terra seca. Te agradecemos pela soberania sobre nossas vidas, sobre o cuidado e proteção. E continua conosco, as nossas famílias, com os queridos que não estão aqui, com a Tua igreja, abençoando o Teu cuidado, proteção. Nós te pedimos e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, continuando o nosso estudo das afirmações mais difíceis da Bíblia, ou alguns textos que nos questionam, que nós muitas vezes temos dúvidas. Para a gente pensar um pouquinho, precisa ligar, né? Agora sim, para pensar um pouquinho, eu queria a opinião de vocês. Será que os incrédulos deste mundo se dão melhor nesse mundo? Será? Será que maus homens e mulheres prosperam nesse mundo? Pessoas sem princípios e ética se dão bem? Não cristãos vivem mais tranquilos e sem preocupação? Eu sei que não precisamos entrar no lado da política hoje, né? Mas no nosso cotidiano hoje, né? Na escola, no trabalho, no estudo, no nosso relacionamento na sociedade, será que esses tópicos aqui são verdades? O que vocês enxergam hoje na sociedade? Eu lembro que, especialmente na faculdade, né? Faculdade a gente tem muito isso, né? Especialmente curso de engenharia, né? Que o pessoal tem que fazer projeto. Então era comum lá o pessoal chupar projeto, né? Então o cara trabalha o semestre inteiro, aí vem no final alguém e pum, pega, né? Hoje em dia é mais fácil ainda. Quando eu fiz faculdade não tinha tanta facilidade de computador, né? Hoje é o famoso copy-paste, né? Puxa da internet, pega o estudo não sei do que, faz um projetinho e lá e tira a nota, né? Isso era muito comum. Então a pessoa acabava com todo o trabalho, o esforço e a honestidade de procurar fazer a coisa, e era equiparada a uma pessoa que ia lá e puxava uma coisa, e puxava e chupava um projeto. E assim, por aí afora, né? Talvez em coisas mais ainda simples do cotidiano, a gente às vezes fica revoltado, né? Eu estou num congestionamento indo para São Paulo, parado lá 12 quilômetros, e tem os caras que passam pelo acostamento, e vão lá na frente, né? Nas mínimas coisas a gente às vezes revolta, porque aqueles que não têm ética, não seguem as regras, não seguem a lei, aparentemente se dão melhor, não é verdade? Coisas simples como na fila do banco ou na fila de qualquer outra repartição da loja, sempre tem os espertinhos, né? Vão, né? Nas filas e passam na frente. A gente às vezes fica meio revoltado com isso e fica lá, puxa, qual que é a vantagem? Eu também vou dar um jeitinho aqui, né? O que vocês acham disso aí? Será que é verdade isso? Quem tem alguma opinião? Essas afirmações aí, vocês percebem isso e acham que isso acontece? Ou não? Hã? Quem quer falar primeiro? Um de cada vez. Dona Lígia? Estou dizendo que aqui eles se dão bem. Aqui? Aqui, na Terra. Na Terra. Ah, a senhora já está antecipando Eles se dão bem na visão humana, né? Na visão humana, exatamente. Não na visão... Mas é verdade, é fato.
mesmo aqui na Terra, esse se dar bem aí é muito temporário, porque o bem sempre prevalece sobre o mal. A própria Bíblia fala que quando você passou uma vez, viu o perverso rico, na próxima vez ninguém sabia quem ele era mais. Exatamente, mas a lição que a gente tem é que a gente vê isso no dia a dia nosso, na nossa realidade, nas nossas mínimas coisas, né? Eu sempre acho que o trânsito reflete muito da cultura do povo. Você pode ver em qualquer lugar, né? E não é porque é brasileiro, não, tá? Eu acho que a gente às vezes é muito exigente com o povo brasileiro, né? Que o povo brasileiro sempre tem um jeitinho, tem não sei o quê. Mas isso é do ser humano, essa vontade de não respeitar a lei. É que em alguns países a lei é muito mais rigorosa, né? Então, meu filho na Alemanha, de bicicleta, tem aqueles espaços que você pode empurrar a bicicleta, né? Você não pode andar, pedalar, você tem que... Pedaladas hoje está famoso, mas não é o caso, né? Você não pode pedalar, você tem que andar e empurrar a bicicleta naqueles calçadões. Se você está pedalando lá, você leva a multa na hora, entendeu? Tem que pagar na hora, não tem choro. Então, tem países que a regra é mais, vamos dizer, é mais rigorosa, mas a tendência das pessoas é desrespeitar. Esse é o ser humano, desrespeitar regras, impor coisas. Então, aparentemente, a gente vê isso, talvez, na nossa realidade, na nossa cultura, a gente vê mais e mais rigoroso, mas isso é normal do ser humano. Corrupção que a gente vê no nosso país não é uma característica do povo brasileiro, entendeu? Isso é uma característica do ser humano. E é uma inquietação que todo mundo tem. Felizmente, a nossa Bíblia nos instrui, nos ajuda. E o salmista, no Salmo 73, ele faz esse desabafo também, do mesmo jeito. Felizmente, ele desabafa e nos ajuda a entender um pouquinho mais do que Deus espera. Então, eu vou pedir para vocês abrirem no Salmo 73, nós vamos ver alguns versículos desse Salmo. Salmo 73, nós vamos ler alguns versículos aqui. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 14. Tá? Eu vou ler então. Versículo 3, melhor, tá? Do versículo 3 ao versículo 14. Pois eu invejava os arrogantes e ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e na sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumento as riquezas, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Até esse versículo aí. Nesse texto aí, os arrogantes, os ímpios, parece que não tem preocupações, né? Esse texto que o salmista está
desabafando aqui, está colocando para fora, parece que eles não têm preocupações, né? São saudáveis e fortes. A gente imagina aquela pessoa forte, saudável, que vai na academia todo dia, que tem tempo e vai lá e está sempre praticando, né? E a gente pensa às vezes nessa pessoa. Não são pressionados para o dia a dia, né? Tanto faz, né? Toca. Vejam no versículo, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Versículo 5, né? Parece que eles não se importam com as coisas, vão tranquilo, vão sossegado, né? Desrespeitando as leis, as regras, sempre procurando passar, dar um jeito, não se preocupando com nada, e vai tocando a vida, e vai tocando, e com isso não tem preocupação, né? Mas parece que nem são pressionados no dia a dia, né? Não tem doenças aparentemente, né? São saudáveis, não são doentes. Isso é uma figura aqui do salmista. E talvez a gente tenha casos, né? Talvez a gente se lembre de casos de pessoas no nosso dia a dia, talvez lembre de pessoas que têm esse comportamento. Nós podemos talvez lembrar no nosso estudo, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, no nosso vizinho, no nosso pessoa que a gente encontra de vez em quando, que tenha esse comportamento. E aparentemente é uma coisa comum esse tipo de situação. Se a gente pular para outro salmo, o Salmo 37, que tem um pensamento muito similar. Eu vou pedir para vocês pularem para o Salmo 37. Eu vou ler alguns versículos nesse salmo, não vão ler todos, né? Salmo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, por ver se está se aproximando o dia. Aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Quem que vai herdar a terra? Versículo 11. Os mansos herdarão a terra. Será que os malfeitores, eles atingem o seu propósito? Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do caminho, do homem que prospera em seu caminho, por causa de que leva a cabo os seus maus desígnios. É um fato que homens prosperam no seu caminho com seus maus desígnios. É fato isso, é coisas que a gente vê. E a Bíblia fala aqui, não te irrites, porque a gente se irrita. Eu me irrito muitas vezes. As pessoas se irritam, o salmista se irrita com isso tudo. Então, a gente se irrita. Versículo 32. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Talvez a gente tenha experimentado, tenha visto, ou tenha conhecidos, que aparentemente pessoas boas, fiéis, justos, que por algum motivo alguém tirou a vida deles. Isso é triste, mas como é que pode, Como é que pode alguém fazer isso, essa injustiça para essa pessoa? E a gente se irrita, a gente revolta, a gente fica bravo com isso. Muitas dessas pessoas não pagam suas dívidas. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá.
Quantas pessoas a gente conhece que vai rolando a dívida, né? Vai empurrando, vai deixando, e é muito comum, né, a pessoa, especialmente em empresa hoje em dia, né? As empresas, pessoas malandras que procuram, não pagam seus fornecedores, aí fecha aquela empresa, deixa, já abre outro CNPJ e toca a vida, e vai fazer mais dívida, e vai. E a gente vê casos e casos e casos de coisas assim. Isso é comum, e revolta alguém que trabalha certinho, que paga os impostos, que paga as dívidas, que procura trabalhar certinho, e aperta aqui, aperta ali e tal, para honrar suas dívidas. Revolta. Vale a pena trabalhar desse jeito? Versículo 14, esses ímpios, né, essas pessoas que não têm ética, elas usam a força para atingir seus propósitos. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Na força, né? Às vezes na espada não, mas no grito, né? Quantas vezes no nosso relacionamento alguém grita forte e consegue o seu objetivo, pode ser certo ou errado, pelo grito, pela força, forçando a barra. E às vezes a gente tem que abaixar, né? Como diz o ditado popular, engolir sapo, muitas vezes, embora a gente esteja muito revoltado. Será que eles prosperam? Essa é a pergunta. O que o salmista nos diz, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites. Esse é o primeiro ponto, né? Porque os que prosperam, não te irrites por causa desse nome. Será que eles vão prosperar? Aparentemente, prosperam. Versículo 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Será que eles prosperam? Como diz esse texto, será? Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Versículo 35. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. É interessante essa figura, né? Cedro do Líbano. E no comecinho lá do texto, fala assim que não te indignes por causa, versículo 37, capítulo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois ele dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Interessante essa figura do salmista, né? Comparando o cedro do Líbano, que aparece, né? Um ímpio, ele se expande, parece um cedro do Líbano. E também compara que eles vão se definhar como a relva. Será que isso irrita? Alguém já irritou com isso? Ou só eu que fico irritado às vezes? Alguém já se revoltou nessas situações? E começou a questionar Deus, por que acontece isso? Aparentemente uma pessoa tão fiel, e passa por isso, por doença, morre, falece e tal, e a gente não entende na nossa cabeça. A gente não entende por que uma pessoa má, uma pessoa que está toda hora endividando, que mente, que não sei o que, aparentemente vai bem na sua vida. Algum comentário sobre isso? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não. Nesse momento de crise, a gente fica muito, quem trabalha certinho, sofre bastante, porque a gente tem a consciência que deve continuar no caminho correto e fazer as coisas corretas. E a gente vê muita gente fazendo coisa errada e se prosperando, mesmo nessa época de crise. E outra coisa que eu acho complicado é que a gente vê, às vezes, a pessoa perdendo não só a vida dela, não crendo em Deus, não tendo uma vida correta, mas ela leva os filhos também. Eu estou morando na casa dos meus pais, lá por enquanto, no Alphaville, e
do tempo que eu estou lá, já teve 3 batidas lá, 2 derrubaram um poste, com pessoas alcoolizadas. Já teve casos lá com criança dirigindo, que sofreu acidente. E a gente vê os pais, continuam achando que está certo. Vou criar um filho para ser igual eu, errado, perdido na vida. Isso aí eu acho que é a parte mais triste. Eu acho que é uma das coisas que a gente percebe que é a falência dos valores, do respeito, da autoridade, né? Se alguém questiona... Eu estava ontem conversando com o meu sobrinho que veio dos Estados Unidos, ele está fazendo doutorado lá, ele estava comentando o respeito que ele dá aula, né? O respeito que tem os alunos por professor. O que a gente escuta aqui, os professores aqui que tem né? Os alunos desrespeitam, não falam. Existe assim, a perda desse respeito da autoridade. Muitas vezes os pais dessas crianças, desses jovens, eles questionam quem? Né? A autoridade. Né? Então, a segurança, no caso de um condomínio, é uma autoridade lá, mas muitas vezes é questionar quem? Quem está pensando? Está falando com quem? Quem que você acha que você está conversando com quem? Quem é você para falar isso? Então, é uma perda dessa autoridade, desse respeito, dessa ética. Mas não se iludam, entendeu? Que esse meu mesmo sobrinho estava falando como isso... Também ele está percebendo essa mudança lá nos Estados Unidos de aluno enfrentar professor, de não aceitar certas coisas. Então, é do ser humano. É que a gente talvez tenha nossa cultura aqui, que a gente é muito exigente, a gente observa muito mais, nós somos talvez mais achando que é uma coisa de brasileiro, mas é do ser humano. O versículo que a gente leu é interessante, que o ímpio não paga a dívida, né? Mas aí diz, onde é que é? 21, 37. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Né? Então, ele está falando que o ímpio está devendo. Né? Deve e não paga. O justo, ele não está devendo. Ele não está dizendo que o justo pede emprestado, mas depois ele paga. Não, ele está sugerindo aqui um justo que não está devendo. Então, se ele vai despender, não é num pagamento, é numa doação. Né? Então, é interessante isso daí, porque por detrás disso, o que acontece? A gente vê assim, a fachada e acha que o tal ímpio está bem, né? Porque tem uma casa, tem um carrão, viagens, mas ele está todo pendurado. E o outro, que está vivendo talvez mais humildemente, tem um caixa, né, que é capaz, inclusive, de liberalmente dar para alguém de quem ele se compadece. Né? Eu acho que isso depois está embutido no outro texto, no outro versículo, que ele diz que, versículo famoso, né, que fui moço e agora sou velho, 25. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então, parece que está sugerindo aqui um controle do seu caixa pessoal. Exatamente. Né? Esse versículo talvez até pressupõe que o justo paga suas dívidas, entendeu? Não deixa dívida, né? E, além disso, ainda tem liberalidade de ajudar, de contribuir, e, às vezes até perdoar uma dívida, né, de alguém. Então, eu acho que é muito interessante isso, porque mostra esses contrastes, né, da aparência, às vezes, de uma determinada pessoa e, às vezes, a gente, revoltado, fica irritado, né, mas você não sabe o que está atrás daquilo lá, por trás daquela pessoa. Mas, felizmente, o salmista também nos ajuda a pensar um pouquinho. Então, voltando ao Salmo 73... Vamos voltar lá ao Salmo 73, porque ele também nos ajuda a lembrar de certas coisas, né? A gente precisa estar sempre lembrando, né? Nós somos uma memória fraca e a gente esquece, às vezes, dos princípios da Bíblia. Salmo 73, aliás, do Salmo 73 ao 83, são chamados Salmos de Asaf. Asaf era um levita contemporâneo na época de Davi,
Levitas eram aqueles que cuidavam do templo, né? E tem esses salmos aí que são... A gente sabe que salmos foram escritos por várias... a gente sempre pensa do Davi, que talvez escreveu vários, mas não foi só Davi. Então, o Asaf, eles eram desse ministério que cuidavam do templo, e esse salmo de 73 a 83 são salmos que mostram a soberania de Deus sobre o povo e nações. Ressaltam muito a soberania de Deus. Especialmente o Salmo 73, então, que a gente está estudando hoje, a gente vê lá, começando então os três primeiros versículos. Com efeito, Deus é bom para Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque faltou para que se desviassem os meus passos. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. É interessante esse salmo, que ele é claramente dividido em 4 partes. Primeiro ele coloca o tema, né? Ele vacilou, quase que ele perdeu. Aí ele coloca por quê. Do versículo 4 ao 14, que a gente já leu, ele fala por quê. Da prosperidade, dos ímpios, dos injustos. Então, no 4 ao 14, é justamente a dúvida que ele tem. É quando ele começou a questionar. E daí, uma terceira parte desse salmo é do 21 a 26, que aí ele entendeu as coisas, né? Esses 3 versículos introdutórios, eles, mais ou menos assim, eu diria, concluem um pouco o que está lá do 21 ao 16. E, finalmente, os 2 últimos versículos, que é a resposta. Então, felizmente, o salmista nos ajuda a entender um pouquinho. Então, agora lendo, depois que ele deu esse desabafo, depois que ele falou, depois que ele expôs para fora o que ele estava sentindo, a gente entra no versículo 21, Salmo 73, versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele diz no versículo 17. No versículo, eu vou ler o versículo 15, 16 e 17. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Esse versículo 17 aí é o chave, né? É o chave, porque é um peso tão grande às vezes, a gente não consegue entender certas coisas, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos racionalizar, não faz sentido muitas vezes. A gente pensa muito matematicamente, né? Uma coisa assim tem que gerar isso assim. Desse jeito, se acontece isso, tem que acontecer isso. Se a pessoa é boa, ela tem que ter prosperidade. Se a pessoa é ruim, ela tem que ter só coisa ruim na vida dela. A gente pensa muito assim, não faz sentido. Às vezes a gente não é. E o salmista aqui desabafa e mostra que se ele tivesse ido nesse caminho, ele não ia ter um curto-circuito. Até que entrei no santuário e atinei. Até que eu entrei no santuário. Então, gente, respondendo e voltando àquela pergunta e voltando ao Salmo 37, que são 2 paralelos, quem herdará a terra? Voltando ao Salmo 37.
Quem herdará a terra? Então, será que são esses perversos, ímpios, injustos, que não pagam suas dívidas, que mentem, que dão um jeitinho, que passam por cima dos outros? Oi? Os mansos de coração. Qual é o versículo mesmo que a senhora leu? Oi? 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Ainda outros versículos, né? Além desse aí do 11, nós lemos o 3. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pensando naquele salmo lá de Asaf, né? O entendimento quando ele teve, quando ele atinou, quando ele percebeu, quando ele entrou nos átrios e compreendendo a vontade de Deus, a soberania de Deus. Versículo 34 desse Salmo 37. Espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuires a terra, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Esses 4 versículos nos falam. Depois, os humildes, a gente já leu, os generosos, versículo 21. Aquele texto que o Gerson lembrou. Né? O justo, porém, se compadece e dá. Não só ele deve manter suas finanças em ordem, o seu dia a dia, pagar suas contas, manter as suas coisas, mas ele ainda dá, ele ainda talvez não é generoso, talvez perdoa a dívida, ajuda o necessitado, ajuda aquelas outras pessoas, o irmão. Versículo 26 também. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Ele é compassível e empresta. Que mais? Versículo 37. Os íntegros. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. É claro que o texto fala e trabalha muito com essa questão circunstancial, né? Da terra, do momento aqui, com a vida futura. Então, às vezes a gente tem uma dimensão, talvez pensa muito só de imediato, né? Esse texto, esse versículo também nos fala de pacíficos, de paz, né? Homens de paz. Portanto, o homem de paz terá posteridade. Aqui o homem não é o ser o masculino, não é o homem só, mas o ser humano. A Bíblia não exclui nunca as mulheres, claro, né? Está falando do ser humano. Então é interessante que tanto o Salmo 37 quanto o Salmo 73 faz esses dois contrastes, né? E mostra isso. Se a gente fizer um resumo de algumas palavras-chave aqui, lá no versículo 3, confia, é uma palavra-chave. Versículo 4, agrada. Versículo 5, entrega. E versículo 7, descansa. São 4 palavras-chave que a gente vê nesse salmo. São 4 palavras-chave que a gente precisa aprender e lembrar. Confia, agrada, entrega e descansa. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse salmo? Deixa eu pegar o Gerson. Obrigado. Se eu não falar, eu tenho problema, vocês sabem disso, né? Tem cosquinha na língua, né? Exato. Esse salmo e os outros mostram aquilo que você comentou aí por último, não é? Primeiro, a gente acha que a vida termina aqui, né? Isto é, eu preciso ver aquele que eu acho que é super errado, eu preciso ver a desgraça dele.
E eu preciso ver que eu também estou e preciso estar muito bem. Eu quero ver esse retorno que Deus precisa me dar, porque eu sou bonzinho. Então mostra que nós temos às vezes uma liturgia muito ruim, né? Uma liturgia não, uma doutrina muito ruim, né? Aquela ideia de que Deus é meio que o meu caixa eletrônico, né? Eu sou meio bonzinho e o caixa eletrônico cospe coisa boa para mim, né? Então mostra que às vezes nossa religiosidade é meio no toma lá, dá cá, e que a relação com Deus é assim, né? Eu faço essas coisas meio certinhas, Deus tem que me abençoar, e essa bênção está muito ligada ao aspecto financeiro, patrimonial, né? De saúde. E então esses dois salmos mostram a expectativa da nossa mente, do nosso coração, de um retorno, porque nós estamos plantando coisas boas, então Deus tem que me retribuir em conta corrente boa, patrimônio, saúde, quer dizer, é uma troca, né? Isso é natural na gente, e a gente luta com isso. Hoje pela manhã, o sermão do reverendo Ricardo foi muito a questão da doutrina da Trindade, falando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E mostrando que nós somos amados apesar do que somos, né? E no fundo a Bíblia fala que a gente tem o que tem, apesar do que somos, do que fazemos, do que pensamos, do que alimentamos. Deus nos abençoa, Deus cuida da gente, apesar do que somos, né? Mas esses salmos realmente mexem conosco, porque a gente pensa assim, né? A gente quer assim, né? Eu sou melhorzinho, porque eu estou pagando meu imposto de renda certinho, Deus tem que me abençoar, né? Mas é um desafio mesmo, esse confia, agrada, entrega e descansa, e o outro... E muitas vezes a gente não vai ver o outro levar um chumbo nesse mundo, né? Como a gente gostaria e desejaria, mas a relação com Deus é uma relação entre pessoas que primeiro Deus nos amou e nós, por gratidão, vamos buscá-lo, amá-lo, mas a gente é muito arraigado mesmo aqui, queremos ver o aqui e agora do nosso jeito, né? Exatamente. Eu acrescento ainda, Cícero, na pregação do reverendo Ricardo dessa manhã, quando ele fala que Deus nos escolheu muito antes, ou seja, não porque eu sou bonzinho ou porque eu fiz alguma coisa, quer dizer, antes da gente existir, Deus nos escolheu, ou seja, na soberania dele. Então, a gente às vezes cai nesse erro, né? Talvez a gente tenha que tomar muito cuidado quando a gente lê o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é muito assim, né? Dessa questão, dessa maneira, né? Que fez, Deus abençoa quem é bonzinho. Deus abençoa ou traz tristeza, ou traz aflição para quem não faz as coisas. O Velho Testamento tem muito isso. O reverendo Júlio sempre falava que a gente tem que entender o Velho Testamento à luz do Novo, porque a gente, quando começa a ler o Novo Testamento, a gente percebe que nós não temos mérito nenhum, né, de ter, e Deus nos trata dessa maneira. Pelo contrário, se Deus nos tratasse da maneira assim, talvez Ele não se fosse tratar do jeito do que a gente faz, né, das nossas atitudes, a gente não teria a oportunidade de ter a salvação através de Jesus Cristo. Então, pela graça realmente, pela soberania de Deus. Mas eu acrescento uma coisa, reforçando um pouco o que o Cícero falou. É normal, gente, é normal a gente ficar irritado e bravo. Nós somos seres humanos. A gente não pode sentir peso na consciência porque a gente não entende, porque a gente fica às vezes revoltado. Mas a gente tem que dar a volta igual deu o salmista, né? A gente tem que dar a volta e mudar e procurar entender a luz da soberania de Deus. Então, por isso que essas palavras, confia, agrada, entrega, descansa, é o ensinamento que a gente tem.
Agora vocês, voltando um pouco naquela figura da Bíblia, do cedro do Líbano. Alguém já viu um cedro do Líbano? Gerson já viu, né, Gerson? Eu tenho uma figura aqui, né? Você já viu um desse tamanho aqui? Não, eu vi um na Espanha. No Líbano nunca vi. No Líbano não. Mas tinha um jardim na Espanha, tinha um cedro do Líbano. Não, o cedro do Líbano a Bíblia várias vezes usa essa figura, né? Porque é uma árvore imponente, né? Eu nunca vi, mas quando você olha as figuras, né? Essa figura aqui não tem nenhum ser humano, nenhum homem perto, para a gente entender a dimensão. Mas o homem, um homem de estatura normal, ele está mais ou menos aqui, ó, esse pedacinho aqui, abaixo desse galho aqui, do primeiro galho. Essa é a dimensão de um cedro do Líbano. Então ele fala nesse texto aqui, que eu vi o ímpio prepotente a expandir-se qual o cedro do Líbano. Não é uma árvore belíssima, né? Lembra muito essa questão. Mas aí ele fala lá no começo, né? Que, pois eles dentro em breve definharão como a relva. Aí eu pus uma figura aqui da relva, né? É o contraste aqui, né? Uma mãozinha aqui, uma relva desse tamanho. Quer dizer, é um contraste muito grande o que a Bíblia fala sobre isso. Mas voltando no texto bíblico, tirando um pouco as figuras aí, voltando no capítulo 37, esses dois versículos que a gente lê, né? Vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera, procurei-o e já não foi encontrado. Versículo 35 e 36 do capítulo 37. Eu peço para vocês abrirem outros salmos, primeiro salmo da Bíblia também. Sabem que um dos recursos dos salmos é nos ajudar, nos auxiliar a orar. Porque os 150 salmos, tem salmo de tudo. De louvor, de agradecimento, de ações de graça, de arrependimento. Tem esses salmos aqui, por exemplo, que nós estamos lendo, da soberania de Deus. Então, os salmos nos ajudam muito a isso. E ajudar a gente a lembrar, a voltar. Como diz aquele salmo lá, a gente tem que atinar certas coisas, né? O entendimento. E o salmo nos ajuda muito. Então, voltando lá no salmo 1, eu vou ler eu vou ler o salmo inteiro, são 6 versículos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Outra vez esse salmo usa a figura de planta. Do homem plantado, o homem justo, que é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. E os ímpios são como palha. Então, outra vez o contraste. É claro que esse salmo também dá a ideia de que, no versículo 5, de que não são coisas talvez circunstanciais agora, mas no futuro, no juízo final. É claro que nós não podemos desprezar de que, fazendo a coisa certa, também o homem tem prosperidade. Fazendo e trabalhando certinho, fazendo as coisas certas, também é possível. E às vezes até
pessoas injustas, acontecem de serem, como é que fala? De haver justiça na terra, nessas circunstâncias. Acontece de vez em quando, mas não necessariamente o final vai acontecer assim. Então, algumas pessoas injustas podem prosperar para sempre, e a gente vai ver, e a gente não vai saber o que está por trás, mas no final vão, de fato, no juízo, como diz esse salmo aqui, que Deus conhece, né, e de maneira nenhuma o caminho deles vai persistir. Muito bem. Qual que é a lição final para nós, então, desses salmos aqui? Vamos voltar ao Salmo 73? No final, a lição para nós. A lição para nós, né? Salmo 73, versículo 2. Versículo 2, eu duvidei, né? Quase me resvalaram os pés. Eu estava naquele limite de duvidar de Deus, de duvidar dos meus princípios, dos meus valores, da minha ética. Foi por um pouco. Por pouco faltou para que se desviasse os meus passos. É uma situação daquele, né, vale a pena realmente, aquele momento de questionamento. Versículo 3, eu tive inveja dos arrogantes, das prosperidades. Eu tive inveja. É próprio do ser humano essa inveja, essa concorrência, essa situação de achar que o outro está melhor, de que o outro está mais próspero, que, como seria bom, por que eu preciso pagar tanto isso de imposto? Por que eu não posso? Não acontece nada, né? Por que eu preciso gastar e pagar e recolher o INSS certinho, tudinho? Por quê? Não acontece nada, no final dá um jeito. Eu estava lendo outro dia sobre anistia, né, de impostos. Então, tem muitos empresários hoje que preferem não pagar o imposto porque sabem que lá na frente vai ter anistia. Aí tem desconto da dívida, do juro e não sei o quê, é uma cultura. Então, por que eu vou pagar? Daqui a pouco eu vou, né, me safar dessa. Enfim, é a regra, é a lei, tudo bem, mas é uma coisa. Versículo 73. Eu estava embrutecido, ignorante, era como irracional a tua presença. Irracional, não estava nem pensando direito. Isso é o que estava. Versículo 7. Fiquei irritado. Os olhos... Não é esse salmo, desculpe. É que nós estamos trabalhando com dois salmos, né? No versículo 7 do capítulo 37 fala, não te irrites por causa do homem. Não te irrites. Eu fiquei irritado por causa disso. Versículo 8, não tive paciência também. Não te impacientes, a Bíblia está falando. Não te impacientes. Mas, enfim, finalmente, que bom que o salmista nos traz essa lição nessa manhã para a gente lembrar. Mas eu atinei e compreendi. Eu percebi e versículo 17, né? Do capítulo 73, versículo 17. É interessante os dois salmos, esse paralelo, né? Um é 37, outro é 73, né? É fácil a gente guardar. Se alguém pensa num recurso, né? É mais fácil confundir. Mas, enfim, aí, felizmente, o salmista, então, traz essa lição, né? Eu atinei e compreendi, até que entrei no santuário de Deus, ou seja, eu contemplei a soberania de Deus, a lição de Deus, o princípio de Deus. E aí, a última parte desse salmo, a conclusão e final desse salmo, versículo 27 e 28, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim,
Bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ponho o meu refúgio. Ou seja, quando fala em refúgio, fala de que ele teve aflição, ele passou por isso. Ele passou por essa inquietação, essa preocupação, essa falta de paciência, essa irritação. Mas o refúgio em Deus, na soberania de Deus. A gente precisa sempre lembrar. E os salmos são um recurso especialmente interessante. Então, muito importante, uma ferramenta que a gente tem na Bíblia para sempre estar lembrando. Então, a gente vai passar por essa situação, a gente vai continuar vendo tudo isso na nossa vida, cada vez mais, né? O ser humano não tem jeito, a Bíblia fala isso, a gente sabe, não tem jeito, e a gente tem que sempre lembrar da soberania de Deus e descansar, como diz, como naquelas 4 palavras-chave aqui, né? Confia, agrada, entrega e descansa. Muito bem. Algum outro comentário? Alguém gostaria de contribuir? Alguma outra experiência, observação? O microfone está lá com o Cícero. Sim. Ô Paulinho, tem uma coisa que a minha mãe me ensinou sempre desde criança, toda vez que você está triste por algum motivo, ou está, meu amiguinho tem isso, eu não tenho, tal, ela sempre falava para mim, ela é espírita, tal, mas isso daí eu sempre guardei no meu coração, ela falava, olha para trás e veja o que você tem que o outro não tem. E quando eu olho para trás hoje, eu vejo que eu nasci sem nada, foi uma criança sem nada, você nasce sem nada no mundo. E hoje o que eu tenho, eu agradeço a Deus e eu me sinto envergonhado, porque eu falo, é muito mais do que eu merecia e é muito mais do que eu preciso. Então, todos os momentos, às vezes, que a gente começa a olhar e falar, por que aquele cara está prosperando mais, tá isso, tem aquilo, tem helicóptero, tem não sei o quê, você fala, mas eu não preciso disso. Porque tudo que ele tem não vale nada pelo que Deus me deu, entendeu? Que é ser convertido, que é ter ele no meu coração. Aí você começa a ver que tudo que ele tem não é nada. E tudo que a gente tem também não é nada, porque vai ficar tudo aqui, né, Paulinho? Exatamente. Mas é exatamente essa lição que o salmista passou e que a gente tem que sempre estar refletindo, né? Tem aquele hino, quantas bênçãos, diz quantas são. Pois verá surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quando a gente olha e vê, né, saúde, a bênção de participar, de ter a salvação, de ter Jesus, a gente precisa sempre refletir e lembrar dessas coisas, do quanto Deus já fez. Algum outro comentário, alguma outra observação? Senão a gente pode terminar a aula. Dona Lígia. Muita gente aqui sabe que eu sou bisavó-mãe, né? Tem uma menina que mora comigo que agora tem 15 anos. E é muito difícil, no contexto da vida de hoje, a gente incutir isso ela está no meu lugar, no lugar de minha filha, né? Com aquela tradição e aquele conhecimento que a gente traz de longa data, da igreja, tudo. Porque eu acho que a facilidade das coisas hoje está demais da conta, demais da conta. Então, é uma coisa que eu tenho sentido em casa, que eu tenho que batalhar mesmo para que a Luma entenda que a vida não é o que está se oferecendo hoje, né? Principalmente com a mídia e tudo mais. Então, é uma batalha, eu acho, constante também com os nossos filhos, porque ela é minha... É uma batalha. É uma batalha porque a gente, olhando do ponto de vista cristão e da soberania de Deus, a gente entende, né, Dona Lígia? Mas quem não tem esse princípio só vê daquilo que de quem prospera é quem leva vantagem, é do jeitinho.
Isso as pessoas que não têm esse princípio. Mesmo porque ela mora comigo, mas ela fica fins de semana com outra família que tem outras ideias. Então os valores cristãos, os os valores cristãos nos mostram justamente a enxergar de outra maneira, que é difícil às vezes passar. Incutir na pessoa. Né? Muito bem. Algum outro comentário? Tá ligado? Tá. O meu marido, quando vivo, sempre falava: a gente não tem que olhar o que as outras pessoas têm, o que aconteceu, o que não aconteceu, tem que viver a vida da gente. Ele falava: eu vou procurar fazer igual fulano falou. Não, você tem que fazer o que você tem que fazer, nada de procurar fazer o que os outros têm ou pensar o que os outros têm. Tem que ser o que você tem e agradecer a Deus por isso. Exatamente. E a gente refletir sobre o que Deus tem feito e a gente tomar decisão em função das condições, das situações que a gente está. Hugo. Eu gostaria só de lembrar o seguinte: dúvida, inveja, pensar direito, não pensar direito, ficar irritado, não ter paciência. O que a gente precisa evitar, muitas vezes, são as respostas prontas. Reagimos imediatamente àquilo que a ofensa recebida, àquele que nos fechou no trânsito, àquele que a gente, de repente, descobriu que estava fazendo alguma coisa e saiu bem errado. Evitar as respostas prontas, você querer agir imediatamente para, às vezes, até para prejudicar aquele que te prejudicou. E depois você vai se arrepender, mas aí já é tarde. Tá. Exatamente. Muito Acho bem. que a gente precisa estar muito atento para não responder imediatamente às coisas. Não responder imediatamente, que concordo, Hugo, é que muitas vezes a gente quer dar o troco na mesma hora ou da mesma moeda, né? E a gente tem que refletir e pensar. Tem que lembrar dos princípios bíblicos, dos valores. Algum outro comentário? Muito bem, a gente pode encerrar nossa aula. O pastor Gilmar, o senhor nos dirige numa oração? Por favor. Obrigado, Senhor, pelos momentos que nós aqui passamos, refletindo, pensando, meditando na Tua Palavra, nos ensinos dela para a nossa vida diária, da condução da nossa vida, para a Tua glória e para a Tua honra. Cuide e abençoa cada irmão e irmã que aqui veio participar desse estudo, que possamos guardar em nosso coração, em nossa vida e praticá-la cada dia mais. Cuida de nós, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo.